Fala, amigos do Didi TV! E essa treta entre o Neto e o Diniz, hein? Agora, nessa segunda-feira, teve mais um episódio dessa polêmica pesada entre o Neto e o Diniz. E foi bem na véspera do jogo com o Brasil e a Argentina. Me acompanha agora até o final do vídeo que eu vou te mostrar nos detalhes o que rolou dessa treta. Então, a gente não vive no mundo real. O começo de tudo isso foi porque o apresentador Neto, que não tem papas na língua, explanou em seu programa Os Donos da Bola que os jogadores que vêm sendo convocados pelo Diniz são agenciados pelo mesmo empresário do treinador. Fernando Diniz, deixa eu falar uma coisa pra você. Você já tem um empresário seu que já tem de 9 a 10 jogadores na seleção brasileira, que é o Juliano Bertolucci. Cara, eu não posso e jamais faria isso de uma parte da leviandade incrível por parte de alguém, mas é uma coisa que não precisa. É desnecessário você ter o Matheus Cunha, por exemplo, que é dele, que por sinal, quem manda no futebol na Premier League é o Kia, que é junto com ele. Que por sinal, o Fernando Diniz sempre vai pra lá, né? Então você, Fernando Diniz, você tem o mesmo empresário que tem vários jogadores que jogam na seleção brasileira e são convocados. Tá tudo bem, até aí tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Só que tem uma coisa, é meio esquisito isso, porque se fosse no Luxemburgo, a imprensa toda, a maioria da imprensa tudo ia falar o quê? Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Agora, é antiético? É pra mim. Precisava? Não, não precisava. Que por sinal, o Juliano Bertolucci manda no Corinthians. O Juliano Bertolucci faz todos os negócios, que por sinal é um dos melhores empresários do mundo. Não estou dizendo de nada, não, muito pelo contrário. Eu acho que ele é um monstro de empresário. Eu acho que é um cara que domina o futebol brasileiro. Qualquer jogador que tenha que ser negociado, tem que conversar com ele. Principalmente na Premier League. Mas pera um pouquinho, eu contrato o João Pedro. Eu convoco o João Pedro. O que o João Pedro fez para ser convocado para a seleção brasileira? Eu queria saber. E aí, Fernando Diniz ficou um pouco irritado com as perguntas feitas na coletiva de imprensa sobre a convocação de alguns jogadores meio que sem sentido. Boa noite, Diniz. Aqui, Rodrigo Fragoso, 30 Esportes. Diniz, você fala muito no seu trabalho sobre conexões entre os jogadores. E isso é visível, evidentemente. Agora, em uma resposta anterior, falou sobre os jogadores irem se adaptando a um novo jeito mais agressivo de jogar. A minha pergunta tem a ver muito mais com o processo do que propriamente com resultados. Da convocação da última data FIFA para essa, dos 24 nomes que você trouxe, 10 foram novidades, praticamente 50%. Quando a gente olha do jogo para o Uruguai, para a diferença de escalação do jogo contra a Colômbia, a gente está falando de 6 mudanças no time titular. Isso por opção ou questão técnica também, lembrando, deixando isso claro. E 5 novidades saindo do banco de reservas também em relação ao jogo contra o Uruguai. São muitas novidades, são muitas mudanças, tanto na escalação quanto na convocação. Falando em conexões, como fazer as conexões, como gerar as conexões em tão pouco tempo, com tantas mudanças, sendo algumas forçadas por lesão e outras por opção? Então, a gente não vive no mundo real. As mudanças são feitas, o mundo ideal seria fazer menos mudanças. Mas eu tenho que perceber com quem que a gente vai fazer as melhores conexões. Então eu resolvi, se eu troquei alguns, e não foram que eu troquei a maioria, talvez a maioria não troquei por vontade própria. O Paquetá era o jogador para estar aqui, o Neymar era para estar aqui, o Danilo, o Casemiro poderiam estar aqui. Todos esses caras, tem muita gente que lesionou o Vinícius Júnior, então assim, teve muito problema de lesão no meio também. E outros jogadores que também não eram tão ambientados com a seleção, que você precisa ver e avaliar em pouco tempo quem vai se adaptar melhor e conseguir produzir os melhores resultados. Depois de um tempo que eu tiver aqui, que a gente tiver uma seleção melhor de jogadores, você vai poder assim estabelecer outros parâmetros daqueles jogadores que responderam melhor o ambiente da seleção. Mas se eu pudesse manter jogadores e tivesse ficado contente, tivesse tido menos lesões, provavelmente a gente teria tido menos mudanças para aí assim você aprofundar as conexões. Mas eu acho que o processo, que você falou de processo, esse é o processo. Assim, não é só assim, se é um processo, é um processo. Se não fosse um processo, tiver que se resolver tudo imediatamente, aí talvez a sua pergunta tivesse mais sentido. Mas tem jogadores que poderiam estar aqui, mas quando você pensa na Copa do Mundo, você vê que dificilmente ele vai estar. E se você não forma um novo jogador para a seleção,
Quando chegar mais próximo da Copa do Mundo, você não vai ter um jogador pronto para atuar naquela posição. E se você pensou que a poeira baixou, você tá muito enganado, porque o circo pegou fogo depois que o craque Neto expôs sua opinião sobre o técnico Fernando Diniz pegar o helicóptero do Neymar para dar uma voltinha. Talvez qualquer outro treinador não convocaria mais o Neymar. Talvez o Abel Ferreira não convocaria, o Mano não convocaria. Eu não sei se o Ancelotti vai convocar, porque quando o treinador se sujeita a estar dentro do helicóptero do jogador, obrigado à Rede Globo por ceder as imagens para nós. Muito obrigado. Essas imagens é da Rede Globo. Tá vendo lá o Plim Plim? Rede Globo. Aí, ó. Quem que é esse aí? Ricardo Rosa, que é o preparador físico, médico. Acho que é o médico. É o médico. É o médico. Dá uma olhada. Aí o médico e aí o grande Fernando Diniz. Do jogador. O Ricardo Rosa, que era preparador físico do Neymar particular, não toma um cacete de ninguém. Neymar, gordo, fora de forma, um monte de festa. E aí ele ganha como prêmio ser também funcionário da CBF agora. Pô, pera um pouquinho. Quando você é profissional, você tem grana, precisa um treinador da seleção brasileira, um médico da seleção brasileira, um preparador físico, que é o Ricardo Rosa aí, preparador físico da seleção brasileira, chegar de helicóptero do Neymar. Dá 96 quilômetros de distância. Pô, dá 100 quilômetros de distância. Pô, pera um pouquinho. Então como é que eu não convoco mais o Neymar? Como é que eu tenho moral? Eu chego, preparador físico. Ó, você precisa dar 10 voltas, Neymar. Mas peraí, você tem helicóptero? Você não tem helicóptero? Como é que eu vou dar 10 voltas? Ah, o médico fala, ó, você tem que fazer. Mas peraí, o médico, o preparador físico e o treinador, eles vão de helicóptero do Neymar, que está em Mangaratiba, o helicóptero, vem até pro Rio, do Rio vem para Teresópolis, volta. Mas peraí, velho. Mas qual a moral que tem para tirar ele do time? Não estou dizendo nem que tenha que tirar. Não é isso, até porque os babacas que são no Barzete e que puxa saco dele e que fica na seleção, uns pés de rato, um Zé Ruela. Bom, como é que pode? Qual é a moral que eu tenho? Ó, vocês já viram alguma vez o Messi de helicóptero, dando um helicóptero para algum treinador? Pô, aí o treinador viajando de helicóptero. É uma coisa impressionante. Isso me deixa com um nojo. Me deixa de uma forma tão... A verdade, eu não tenho nem vontade de torcer para a seleção. Essa seleção da CBF, eu não tenho vontade. Aí eu vejo isso, aí eu fico com mais raiva ainda. E aí, amigos do Didi TV, o que vocês acharam de tudo isso? O Neto não tá dando uma trégua pro Fernando Diniz, não é mesmo? E esse resultado entre Brasil e Argentina, o que vocês acharam? Bora discutir tudo isso nos comentários aqui embaixo. Eu sou Diego Moura e vou ficando por aqui. Não se esqueçam de dar o like no vídeo e se inscreverem no canal. Um abraço!